Bom dia, turma. Bom dia, primeira série. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na nossa aula de hoje, eu decidi fazer aqui a aula, planejar a aula sobre os ídolos na visão do Francis Bacon. Porque na aula passada, vocês estudaram a respeito do método experimental em que ele desenvolveu, mas como a atividade de vocês foi sobre os ídolos, e eu não tinha explicado os ídolos na aula passada, então, para que não ficasse aí nenhuma dúvida a respeito dessa parte aí do conhecimento do Francis Bacon, eu resolvi fazer essa aula para explicar um pouquinho sobre o que são esses ídolos e o que representa cada ídolo. E também, no final, a gente faz a correção da atividade, tá certo? Então, vocês podem abrir o livro de vocês aí na página 11 e 12, para a gente acompanhar aqui o conteúdo e, por fim, fazer a correção. Então, primeiro a gente precisa entender o que são os ídolos, na visão do Bacon, né? O Bacon, ele visava, como vocês já sabem, uma reforma filosófica que garantisse o progresso das ciências contra a escolástica, que era a principal forma aí de conhecimento, de produção do conhecimento durante o período medieval. Então, o principal objetivo do Bacon era essa reforma filosófica que garantisse ao ser humano esse progresso das ciências e também o próprio progresso humano. Então, assim, o seu pensamento crítico, ele tinha o objetivo de libertar o homem de certos preconceitos, fantasias e superstições que, na visão dele, impediriam a construção do verdadeiro conhecimento. Então, nesse contexto, é que aparece aí, ele cria essa teoria dos ídolos. Os ídolos seriam esses obstáculos, essas distorções, ou até mesmo certas ilusões, na visão do Bacon, que bloqueiam a mente humana, conduzindo o ser humano ao erro. Então, o método indutivo, que é adotado por Bacon, que eu expliquei também na última aula, foi criado por ele a fim de combater esses erros que seriam provocados pelos ídolos. Então, dentro da filosofia do Bacon, os ídolos, eles representam essas falsas noções, esses preconceitos e também esses mau hábitos mentais que os seres humanos possuem. Então, o Bacon ele formulou essa teoria dos ídolos para deixar o homem consciente das suas noções que congestionam a sua mente. Então, os ídolos eles podem ser de 4 gêneros: os ídolos da tribo, os ídolos da caverna, os ídolos do foro e também os ídolos do teatro. Então, ele vai dividir essas 4 formas aí de ídolos, que na visão dele são certos preconceitos, essas falsas noções que a nossa mente pode gerar. Então, ele vai dividir em 4 formas diferentes. No ídolos da tribo, ou seja, os que resultam da natureza humana, na visão do Bacon, impediria, que é os ídolos, na verdade, que impede e distorce e também corrompe as coisas devido aos limites naturais da própria razão humana. Então, o homem ele não possui um lugar privilegiado no universo e, por isso, não há nada no universo que lhe permita conhecê-lo. Então, eles dizem respeito à procura de ordens dos fenômenos naturais, que nos colocam falsas relações de causalidade. Esses ídolos aquelas falsas noções que os seres humanos possuem, que, segundo a visão do Bacon, é parte aí natural do ser humano, de modo geral, de forma aí universal, que abarca todos os seres humanos, em que a gente sempre busca essa ordem desses fenômenos. Então, a gente se baseia aí que sempre vai haver, por exemplo, a ordem desses fenômenos sempre vai existir, dos fenômenos naturais, por exemplo. Então, aqui é um exemplo para vocês entenderem melhor. Se o Sol ele aparece todas as manhãs desde que eu nasci, então logo eu digo que o Sol ele sempre nascerá. Então, com base nessa ordem, ordem desse fenômeno em que o Sol sempre nasce, eu automaticamente afirmo
que ele sempre nascerá. Mas isso nós não temos a certeza. Então, partindo dessa confiança aí que a gente tem, dessa ordem nos fenômenos naturais, a gente acaba aí afirmando e produzindo aí os ídolos da tribo. No Ídolos da Caverna, já é uma visão mais particular. Então, eles resultam das características individuais e não mais universais, ou seja, a constituição física e mental de cada ser humano, a sua experiência de vida, a sua educação e o seu meio, os quais prejudicam esse processo do conhecimento da realidade. Então, todos esses elementos aí, as nossas características, as nossas experiências, o meio em que vivemos, tudo isso, na visão do Bacon, prejudica esse processo de conhecimento para atingir a realidade. Então, são ainda mais naturais, na visão do Bacon, mas não estão relacionados à humanidade em geral, como eu falei para vocês, e sim ao indivíduo, ou seja, de um modo mais particular de cada um. Então, os ídolos que nos impedem são, na verdade, os ídolos que nos impedem de perceber a realidade por conta da nossa própria individualidade e do aprisionamento que os sentidos podem provocar-nos devido à influência dos costumes em nosso corpo. Então, todos esses elementos, como eu falei para vocês, tendem a nos impedir de perceber a realidade da forma como ela realmente é, na visão do Bacon. Então, esses ídolos, eles vão ser produzidos aí de forma individual, partindo da experiência, da característica individual de cada ser humano. De características individuais, na verdade, de cada ser humano. Então, não é, ao contrário dos ídolos da tribo, que seria aí uma visão mais natural, universal das pessoas. No ídolos do foro, ou do mercado, né, na verdade, o resultado da linguagem, da comunicação e do discurso, ou seja, as palavras elas poderiam perturbar o intelecto e arrastá-lo a diversas controvérsias. Então, são os ídolos que atrapalham o conhecimento verdadeiro por meio da vida pública. Na vida pública, há o predomínio da linguagem que amarra qualquer possibilidade de investigação do espírito, mantendo ele preso às regras do jogo público. Esses ídolos do foro, na verdade, correspondem aos nossos discursos, às nossas falas, a forma como nós nos expressamos em público, principalmente na vida pública. Então, essas formas de nos expressar, muitas vezes, levariam as outras pessoas ao engano. Podendo aí haver algum certo tipo de como é que eu posso dizer? Faltou a palavra no momento, mas de engano mesmo, de levar as pessoas ao engano. Então, ele coloca aqui que isso ocorre principalmente na vida pública. É onde é o espaço aí que leva as pessoas, né, a se manterem presos às regras que ocorrem aí nesse jogo público. Nos ídolos do teatro, são aqueles resultantes das doutrinas filosóficas e científicas, as quais criam mundos fictícios e teatrais, que muitas vezes aceitamos. O Bacon ele refere-se aí principalmente à escolástica, ao período escolástico. Como vocês já puderam perceber, né, a principal crítica dele é a essa produção do conhecimento aí, baseado em algo plano superior. Então, obviamente, seria impossível desfazer-se de todos os ídolos, mas conhecendo a sua natureza, poderíamos combatê-los. Então, referem-se ao grande teatro humano das tradições, dos costumes, do respeito à autoridade. Ele coloca a autoridade como alguém que necessariamente possui um conhecimento verdadeiro que não se sustenta. Então, muitas vezes a gente tende a supervalorizar essas autoridades como alguém que detém esse conhecimento verdadeiro. E necessariamente não é isso que ocorre. Então, deixa eu só passar aqui
Pronto, pessoal. Tá passando aqui um caminhão, aí por isso que eu parei. Então, dentro desse ídolos do teatro, né, a gente acaba supervalorizando esses conhecimentos que são produzidos a partir dessas doutrinas, principalmente filosóficas e científicas, como algo que seria aceitável, algo verdadeiro. Então, a gente precisa também questionar essa forma de conhecimento. Então, por fim, tendo consciência dos ídolos que bloqueiam a mente humana, seria necessário ao homem despir-se de seus preconceitos, tornando-se uma criança diante da natureza. Essa é uma expressão dele. Então, para assim alcançar o verdadeiro saber, a partir de então, Bacon propôs um novo método científico, que seria o método por indução, que vocês já viram na aula passada, o qual, baseando-se nas observações e na experiência, permitiria ao homem conhecer a regularidade e também o funcionamento e as relações entre os fenômenos da natureza, formulando dessa forma as leis científicas. Essa ciência que é proposta por Bacon, ela possibilitaria o controle total da natureza para, assim, beneficiar o homem. Porque, como vocês sabem, a principal característica desse conhecimento moderno, que surgiu a partir da modernidade, com esses pensadores modernos, é justamente esse. Decifrar essas leis naturais, esses fenômenos que ocorrem na natureza, e dessa forma controlar e assim beneficiar esse homem. Então, ele fazendo essas revisões, essas previsões e desenvolvendo esses instrumentos técnicos, que seriam aí extensões de nossos membros, que nos ajudam a superar as nossas limitações, na visão do Bacon. Então, dessa maneira, o progresso do conhecimento, ele significaria o progresso também do homem. Por isso, a sua famosa frase, saber é poder. Quanto mais você adquire conhecimento, você sabe, mais você progride, na visão do Bacon. Então, por isso que o saber é poder. Mais você detém poderes. Então, eu coloquei aí algumas referências para vocês. Então, vamos aqui fazer aqui a correção da atividade. Na página 12, você tem aqui a 1, a 2 e a 3, vocês deveriam aí avaliar esses itens, né, que eles colocaram aqui, e classificar cada um deles como um ídolo na visão do Bacon. Então, indique qual deles cada texto se refere de acordo com a legenda. Então, logo no primeiro item aqui, os filósofos e suas teorias, que buscam explicar a realidade, muitas vezes tentam nos crer em coisas que não são possíveis de se comprovar. Então, de cara, essa daqui é a mais fácil, né? Que seria os ídolos do teatro. No segundo item, faz parte da natureza humana o erro de simplificar aquilo que é complexo. Por exemplo, da observação dos astros naturais foram criados signos que, de acordo com a astrologia, interferem diretamente nos comportamentos e relacionamentos humanos. No entanto, para crer que essa teoria funciona, ignoram-se todas as previsões que falham. Então, esse aqui também está claro que é o ídolo da tribo. O ídolo que as pessoas tendem a cometer devido aí a essa regra que ocorre, esses fenômenos. Então, acabam por gerar aí o ídolo da tribo. No terceiro item, pelo olhar de cada pessoa, todas as situações da vida ganham um sentido específico, significado pelas experiências que tiveram. Então, um exemplo disso é a imagem que tecemos de nós mesmos. Então, é o ídolo da caverna, porque é o ídolo que é produzido a partir das nossas experiências, da nossa forma individual de enxergar as coisas. Então, aqui é o ídolo da
da caverna, a opção B. Então, segue a ordem aqui, né? A D, A e B. E, por fim, né, na última aqui, no último item, é o ídolo. Aliás, a tira a seguir, elas exemplifica o fato de que as palavras podem ser interpretadas de diferentes maneiras, podendo gerar falsas ideias e compreensão. Então, aqui é o ídolo do foro, a letra C. Aqui ele vai demonstrar um diálogo entre esses dois personagens, em que um afirma uma frase e ele acaba entendendo de uma outra forma, interpretando de uma outra forma. Então, o ídolo que leva as pessoas a cometerem enganos a partir do seu discurso, da sua fala. Então, é a alternativa C. E no número 2, discuta acerca da questão a seguir e resiste às conclusões que você chegar. É possível superar os quatro ídolos descritos por Bacon e assim estabelecer uma ciência livre de qualquer equívoco e por quê? Essa é uma pergunta que pode aqui gerar algumas interpretações, mas de modo geral, não existe nenhum tipo de conhecimento que seja neutro em relação às influências subjetivas e do meio. Torna-se impossível livrar-nos completamente dos equívocos, já que são inerentes à nossa percepção. No entanto, é possível estabelecer alguns graus de superação dos quatro ídolos, por meio de uma maior criticidade em relação aos agentes externos e às concepções pessoais capazes de interferir na produção de conhecimento. Então, não é possível que a gente se livre totalmente, que a gente consiga, na verdade, superar totalmente esses quatro ídolos, já que toda forma de conhecimento, toda produção do conhecimento não está isento a certos tipos de influência. Então, o máximo que a gente pode fazer, na verdade, é tentar fazer aí, estabelecer alguns graus de superação desses preconceitos, dessas falsas noções que a gente pode cometer aí, segundo a visão do Bacon, mas superar totalmente não é possível. E na número 3, imagine uma cidade utópica marcada por relações ideais entre a ciência e a vida e produz um texto descrevendo essa cidade fictícia, apontando como deveria ser tal ciência e como ela deveria interagir com a natureza e a sociedade. Então, aqui é uma pergunta pessoal. Vocês teriam que produzir, na visão de vocês, essa cidade, como seria o funcionamento dessa cidade utópica. Então, isso aí é uma pergunta, na verdade, é uma questão pessoal, então ficaria a critério de cada um, tá certo? Então, pessoal, a aula de hoje foi só para explicar um pouco melhor sobre os ídolos, para vocês entenderem se ficou alguma dúvida a respeito dos ídolos e também fazer a correção da atividade, tá certo? Então, a aula vai terminar por aqui. Até a próxima aula. Até mais.